Olá, meu nome é Thiago, venho aqui apresentar para vocês o artigo de fatores determinantes no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em municípios de diferentes portes, aqui no quarto Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação. O artigo foi submetido na área de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Aqui os autores, eu, Thiago Hoffmann Trindade Paloski, o segundo autor Pedro Lopes Cardoso de Matos, a professora doutora Paerla Calil Pungelupi Vadirreberre e o Diego de Freitas Espinosa. Aqui o roteiro, trazendo alguns pontos pelos quais passarei nessa apresentação, a introdução, que levará ao objetivo da pesquisa, apresentação dos materiais e métodos utilizados na mesma, uma breve apresentação dos resultados, que levará à análise, e as considerações finais. Queria começar, então, trazendo aqui algumas observações da literatura a respeito do assunto de gestão de resíduos sólidos urbanos, que nos levaram à pergunta e objetivo desta pesquisa. Ao ler sobre gestão de resíduos sólidos urbanos, Wilson fala que a otimização da gestão pode ser efetiva, independente do nível de renda das cidades. Pérez vai falar que existe uma tendência nos países em desenvolvimento de que metrópoles façam uso de técnicas mais robustas e complexas de gestão de resíduos, com o uso de aterros, enquanto cidades regionais e interioranas façam maior uso de lixões e menos de técnicas sofisticadas de gestão. Wilson ainda fala que a principal questão na falha de implementação de gestão de resíduos é pela falta de entendimento da realidade atual dessas gestões. Para além desses pontos, também essa tabela disponibilizada pelo SNS, que demonstra a taxa de material recuperado em relação ao total de resíduos coletados e massa recuperada per capita por porte de cidade. Então, eles dividem aqui os municípios em 4 portes, de grandes, médios, pequenos e micros portes. Observamos, então, que há uma disparidade entre os portos das cidades brasileiras, em que a massa recuperada per capita é decrescente das grandes para micros, enquanto as porcentagens do material recuperado em relação ao total de resíduos coletados é superior nas cidades de micro porte. Esses dados indicam que as estratégias adotadas pelas cidades possuem resultados variados e nem sempre sejam aquelas que mais têm capacidade de potencializar a recuperação desses mesmos resíduos. Então, esses dados e a literatura, a gente chegou à pergunta: dada a extensão geográfica e diversidade do Brasil, o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos deve incluir os mesmos componentes em diferentes portes de municípios? Essa pergunta nos leva, então, ao objetivo da pesquisa, que foi o de identificar os fatores que influenciam a eficiência na recuperação de resíduos em municípios brasileiros de diferentes portes. Aqui a apresentação dos materiais e métodos utilizados. Essa é uma pesquisa exploratória quantitativa. Os dados utilizados foram do SNS, o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, de 2020, referente a 2019. Os 3.712 municípios dessa base de dados equivalem a 66,6% dos municípios brasileiros. Pegamos dados também do IBGE em relação a PIB, IDH e o MEC, que disponibiliza o IDEB. O instrumento estatístico utilizado foi o de análise multivariada, mais especificamente o de regressão linear múltipla. Os 3.712 municípios da base de dados foram divididos em 4 grupos de grandes, médias, pequenas e microcidades, como explicado no objetivo. As cidades acima de 1 milhão são as grandes, as de 500 mil a 1 milhão são as médias, a de 100 mil a 500 mil habitantes são as pequenas cidades, e as de até 100 mil habitantes são as microcidades. Cada um desses 4 grupos possui, então, a sua própria base de variáveis selecionadas, de maneira que respeitem os pressupostos estatísticos e possuam significância. Então, chegando aqui fazendo uma prévia apresentação dos resultados estatísticos de cada um desses 4 grupos, para que possa passar, então, para análise dos mesmos. Começando pelas cidades de grande porte, podemos ver na primeira tabela de resumo do modelo de análise que ela possui um R quadrado ajustado de 87,9%, que significa que 87,9% da variável dependente estudada, que é a de recuperação de resíduos sólidos urbanos, é explicada por essas variáveis abaixo, que é a tabela abaixo. Os demais dados da tabela acima demonstram como os pressupostos estatísticos foram respeitados, assim como as demais a seguir.
Na tabela abaixo, a gente pode ver os coeficientes dessas variáveis que influenciam positivamente ou negativamente a recuperação de resíduos sólidos urbanos. Temos aqui, então, 3 variáveis que representam, tem um beta positivo, que representa uma influência positiva na variável dependente, enquanto tem uma com beta negativo. Na cidade de médio porte, temos um R quadrado de 93,9%, e temos aqui 3 variáveis com beta positivo e 4 com beta negativo, que influenciam negativamente a recuperação de resíduos nas cidades de médio porte. Na cidade de pequeno porte, temos um R quadrado ajustado de 100%, ou seja, essas variáveis explicam totalmente a variável dependente para as cidades desse porte. Temos aqui, então, 7 variáveis com beta positivo, que influenciam positivamente, enquanto temos 2 com beta negativo. Na cidade de microporte, temos um R quadrado ajustado de 94%, com 2 variáveis de beta positivo e 2 variáveis com beta negativo. Passando então já para a análise, é importante trazer aqui que não há nenhuma variável que se repita nas 4 regressões, que evidencia aí uma particularidade de cada um desses portes de cidade, no quesito de gestão de resíduos sólidos urbanos. Porém, existe uma variável que se repete em cidades de grande e médio porte com influência positiva, que é a IN 026, a porcentagem de resíduos de construção civil coletado pela prefeitura em relação ao total de resíduos sólidos urbanos. Isso demonstra um possível sistema robusto nessa cidade de coleta de resíduos sólidos e que também evidencia uma relevância desse material que deve ter atenção tão grande quanto outros materiais como metal, plástico, papel e vidro. Ainda há uma outra variável que se repete em 2 portos diferentes, que é a N034, a incidência de papel e papelão no total de material recuperado. Ela aparece na regressão da cidade de microporte e na cidade de médio porte, porém com influências opostas. Na cidade de microporte, ela possui uma influência negativa, enquanto na cidade de médio porte, ela possui uma influência positiva. Embora não haja nenhuma variável que se repita nas 4 regressões, como dito anteriormente, temos aqui uma variável em cada um desses ports, que em cada uma das 4 ports tem uma dessas variáveis, pelo menos, que é a CS009, a IN032, a IN030 e a massa coleta total per capita. Embora elas não sejam a mesma variável, não signifiquem a mesma coisa, todas elas evidenciam a importância da ampliação da coleta seletiva nas cidades, municípios brasileiros para ampliação da recuperação de resíduos sólidos urbanos. Aqui alguns outros dados interessantes que trazem uma relação negativa na recuperação de resíduos, que uma delas é o IDH, em cidades de grande porte, que possuem uma relação negativa, o que contraria o que Pérez encontrou no seu estudo de 2021, que foi feito comparando a cidade de Santiago, no Chile, com uma cidade do interior. Enquanto temos aqui outra também interessante, que é a C0164, que de população total atendida no município, em cidades de médio porte, que tem uma relação negativa também. Isso pode ser dado pelo fato de que não necessariamente o aumento da população total atendida no município represente a recuperação desses resíduos. Então, passando para as considerações finais aqui, como não há nenhuma variável que se repita nas 4 regressões, fica evidente a particularidade de cada uma dessas 4 portes de cidades brasileiras, o que demonstra que a diretriz estratégica única, que é via o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, não é mais eficiente, que ela é utilizada para todos os municípios do Brasil, enquanto cada um desses portos possui grandes particularidades. Esse artigo também traz a possibilidade de pesquisa futura, com hipóteses baseadas nos achados dessas regressões, procurar entender o porquê dessas variáveis possuírem influências positivas ou negativas nesses ports. Existem algumas limitações, entretanto, como a própria base de dados,
ela, ela é limitada, o SNS disponibiliza uma, porém, ela não traz alguns pontos que poderiam ser interessantes, como a questão de fatores tecnológicos na recuperação de resíduos ou a não presença desses fatores tecnológicos, e também esse preenchimento das, dos dados da SNS é feito por autodeclaração dos municípios, o que pode levar a algumas, alguns dados não propriamente verdadeiros. Então, deixo aqui para vocês o meu nome e meu contato para aqueles que se interessarem, e para aqueles que se interessaram, recomendo muito que leiam para que possam ver com mais detalhes os dados. Muito obrigado.